Olá, começa agora mais um programa O Mundo Mais Criança. Hoje, com grande prazer de receber o Dr. Luiz Renato de Angeli, ele que é ortopedista pediátrico. Tudo bom, doutor? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade da entrevista, tá, Roberta? E vamos responder as dúvidas aí dos pais, né, que estão aguardando essa entrevista. É isso aí, doutor. E nós que agradecemos a sua participação. E vamos falar de um assunto tão especial, que são as férias. Estamos em férias ainda, escolares, diversão, bagunça, muita alegria. Mas também, doutor, as crianças são imprevisíveis. Então, durante as férias, os riscos de traumas, né, doutor, são muito grandes, né? Durante as férias, as crianças acabam ficando um pouquinho mais soltas, né? Durante a fase que elas estão em atividades escolares, muitas vezes estão fazendo línguas ou esportes que tem uma supervisão de um adulto ou de um professor, as crianças costumam estar sob supervisão. Então, elas não são sujeitas a terem quedas de altura ou outros traumas que sejam mais relevantes e que não haja adultos por perto. Na maioria dos traumas agora nessa fase são crianças que estão de férias e por isso vão para algum camping, ou elas estão fazendo atividades que elas não estão acostumadas, em brinquedos que têm altura, ou às vezes soltando pipa em cima de terraço, né, fazendo atividades que elas não estão acostumadas no dia a dia. E elas vão ficar mais sujeitas a terem traumas nessa época, né? A gente percebe um aumento da frequência de atendimento de fraturas e até de operações durante essa fase. Geralmente nas férias de verão, até mais do que nas férias de inverno. Isso é a percepção nossa, né, que a gente tem. Chega muito no pronto-socorro, chega muito para atendimento e acompanhamento no consultório também. E a criança, doutora? A criança é sua alegria, a criança realmente, nós dizemos que são ligadas nos 220, né? E nós temos uma grande dúvida também, doutor, de muitos pais, quando a criança, ela bate a cabeça, ela cai e bate a cabeça. Muitos pais dizem, não, ela não pode dormir, não deixa ela dormir. Doutor, isso realmente é um mito, é uma verdade? Como se explica, doutor? A questão da criança que bate a cabeça, né, ela tem uma coisa que a gente chama de trauma crânioencefálico. Na maioria das vezes, isso é uma concussão. Ela pode ter isso quando ela bate a cabeça no esporte, ou quando ela tem um trauma com a cabeça, quando ela cai de costas, por exemplo, né? Então, o termo médico certo para isso é concussão. Quando a criança tem uma concussão, é importantíssimo que os pais levem ela para avaliação em um pronto-socorro onde haja pediatras de plantão. É o pediatra que geralmente vê essa parte do atendimento, para saber se a criança ela está bem ou se ela precisa de uma avaliação, ou às vezes até de uma internação, para uma melhor investigação, dependendo da gravidade do trauma. A questão da criança dormir ou não, na verdade a gente interpreta como se fosse a causa da criança ficar ruim, ou ela, às vezes, ela vai dormir e não vai mais acordar porque eu deixei ela dormir. Na verdade, não é isso. A criança, quando ela está dormindo, significa que ela está tendo um rebaixamento de nível de consciência. E não é o pai que consegue tirá-la desse envolvimento. Na maioria das vezes que a criança está com esse rebaixamento de nível de consciência, que ela fica sonolenta, isso é um sinal de gravidade dessa concussão que ela teve. Então, a gente não deve entender a criança dormir como a causa de ela piorar, de ela ficar num estado mais grave, e sim como uma consequência. Quando ela tem um TCE, uma concussão, ela bate a cabeça, pode ter um sangramento lá dentro. Se esse TCE ou essa concussão for mais grave, ela tende a ficar sonolenta. Então, entenda isso como um sinal de gravidade. De qualquer forma, acho que a melhor orientação para os pais é quando a criança tem algum tipo de concussão, quando ela bate a cabeça, é importantíssimo levar para a avaliação. E muitos pais ficam receosos em relação a levar, porque fala, acho que foi só uma batidinha, muitas vezes até não presenciada, né? É muito comum ver criança que cai da cama, às vezes cai do berço, e o pai ele não consegue, ele fica com receio de levar a criança porque acha que vão fazer exames, e aí vai irradiar a criança, e isso vai dar algum problema no futuro. Isso não é verdade. Não é toda concussão, não é todo trauma no crânio que a criança vai precisar ser submetida a exames de imagem, mas pelo menos a avaliação com o pediatra é importantíssima para que a gente possa excluir sinais de gravidade e orientar melhor os pais em relação a isso. Então, não tenham receio de levar os filhos de vocês a um atendimento de pronto-socorro se eles tiverem um trauma crânioencefálico. Essa é a principal orientação. Doutor, temos que nos atentar, porque às vezes a criança cai, acha que está tudo bem, né? E muitas vezes não está. Então, temos realmente que procurar ajuda médica, não, doutor? Sim, é importantíssimo, porque na condição de pais, de colegas, né, as pessoas que
não são médicas ou mesmo médicos que não estão dentro de uma unidade de atendimento, muitas vezes não vão ter o julgamento correto sobre a gravidade do trauma do paciente. Então, é extremamente difícil eu falar, se bateu fraquinho, não precisa levar. O que é fraquinho? Então, em toda ocasião de concussão, de bater a cabeça, de ter esse tipo de trauma, é importantíssimo levar para avaliação. Doutor, nos casos de fraturas, como os pais devem remover a criança? Porque eu imagino o desespero, a criança chorando e a criança com uma fratura. Como os pais devem fazer, doutor? As crianças, geralmente, quando elas têm algum tipo de trauma, na maioria das vezes são nos membros, né? Então, é extremamente comum a criança ter traumas que vão do quadril até o pé ou no membro superior, que é muito comum também. Na maioria das vezes em que há fraturas, a criança, obviamente, ela vai demonstrar isso, ela vai chorar, ela vai ter dor no local. Na maioria das vezes vai aparecer algum tipo de edema, ou seja, inchaço na articulação ou em algum local do membro. E em alguns casos de fraturas que tem desvio, vai aparecer alguma deformidade. Então, o bracinho vai ficar torto, a perninha vai ficar torto, o tornozelo. Nesses casos, o que a gente costuma dizer é que o principal desvio da fratura, por exemplo, bateu o bracinho, saiu do lugar, o principal desvio é aquele desvio inicial. Então, para fraturas de membros, é extremamente difícil que o pai, na manipulação ou pegando com cuidado, ele vá causar algum dano adicional à criança. A gente recomenda, obviamente, que pegue a criança com cuidado, se possível, tiver alguma coisa para imobilização, né, como alguma uma estrutura mais firme para que você possa imobilizar provisoriamente o braço ou o dedo da criança, como um pedaço, às vezes, de caixa de papelão, que muita gente pode ter em casa. Tá lá um pouco mais difícil de eles terem, né? Mas alguma coisa que possa imobilizar para deixar a criança um pouquinho mais paradinha, nem que seja um lençol que você vai apoiar o bracinho, pendurar no pescoço como se fosse uma tipóia, é uma forma boa de você imobilizar até levar ao pronto-socorro. Tá? Mas manipulando com cuidado, mesmo se você não tiver utensílios para poder imobilizar a criança, se alguém ficar segurando a perninha ou o bracinho até levar no pronto-socorro, geralmente você não vai causar mal ao paciente. Com exceção de fraturas ou traumas que o paciente tenha dor na coluna. Aí é importantíssimo que você, na verdade, chame ajuda para que a criança seja levada ao pronto-socorro. Então, seja imobilizada com colar cervical ou seja colocada em prancha rígida para que ela seja transportada com segurança ao pronto-socorro. Então, traumas de membro, geralmente a gente consegue levar com segurança. A maioria dos pacientes chegam realmente com os pais e, com cuidado, não há danos adicionais. E é até importante que eles cheguem um pouquinho mais rápido no pronto-socorro. Mas traumas de coluna, tem que ter bastante cuidado para levar o paciente para o pronto-socorro. É melhor chamar ajuda, chamar uma ambulância para que o paciente seja transportado com cuidado à unidade de atendimento. Toda segurança, né? Doutor, tanto nas férias como no dia a dia, né? Como os pais devem prevenir acidentes dentro de casa, doutor? Acho que a principal mensagem aqui é supervisão. A criança que ela está sob supervisão dos pais, na maioria das vezes ela não vai se envolver em acidentes ou mesmo em acidentes graves. A maioria dos traumas mais graves que a gente tem acontecem quando a criança está fora de supervisão. Muitos traumas acontecem quando os pais não estão vendo. Isso acontece em algum momento que a criança está lá no bercinho, mas ela já começa a conseguir escalar e ela pega e cai, ou a criança que está sozinha no meio da rua pode sofrer um atropelamento. Isso geralmente acontece quando os pais não estão perto, né? Então essa é a principal mensagem, mantenha a vigilância sobre o seu filho. Essa é a principal forma de se evitar acidentes dentro de casa. Além disso, tem outras coisas que a gente já sabe também. Evitar deixar objetos pérfuro-cortantes perto do que estejam no alcance das crianças, objetos que sejam instáveis em cima de cômodas que podem cair e quebrar, como vidros, vasos. Isso é importante evitar que a criança consiga mexer. Porque quando a criança ela começa a andar e está naquela fase entre 1, 2 anos ou até um pouquinho mais velha, ela tem aquela curiosidade de mexer nas coisas, mudar as coisas de lugar, e é nisso que acontecem alguns acidentes. É muito comum ver, por exemplo, bandejas caindo em cima do pé, ou crianças com trauma na mão, geralmente nas portas, né? Isso aí acontece bastante. Mas mantendo a supervisão, acho que é a melhor forma de evitar. A gente tem que ser muito cauteloso em relação a esse tipo de orientação, porque eu acho que cada vez mais, né, e aqui no Brasil, os nossos pais são muito cautelosos.
Então, a tendência é a gente tentar manter os filhos dentro, como se fosse dentro de uma bolha. Então, não permitir que eles façam atividades, né, muitas vezes pelo medo, né, de terem traumas ou de sofrerem algum machucado. A gente tem que pesar muito essa orientação. Eu não quero que vocês coloquem o filho de vocês dentro de bolhas que não permitam que eles façam atividades. Eles têm que fazer. Algum trauminha, alguma contusão, às vezes alguma fratura, é normal que aconteça. A maioria das crianças vai ter um episódio desse durante a infância. Isso é muito natural. Mas, na medida do possível, estejam perto para poder zelar pela segurança da criança. E uma criança é uma caixinha de surpresa, né, doutor? Eles aprontam pra caramba, né? Verdade. Muitas vezes é aquele segundinho que você não está olhando em que acontece algum trauma, alguma coisa que pode machucá-la. Mas, na grande maioria das vezes, são traumas ou são fraturas que não necessitam de cirurgia. E eles se recuperam rapidamente, se recuperam bem também. E eles ajudam a gente no tratamento. Doutor, eu quero te agradecer pela sua presença, essas dicas preciosas do doutor para os pais. Muito obrigado. E vamos ter férias felizes, não, doutor? Com segurança. Muito obrigada, doutor. Não, eu que agradeço a oportunidade, né, de conceder a entrevista a vocês. Estou à disposição dos pais também, das famílias, né, se tiverem alguma dúvida para poder responder perguntas, né? E é isso. Tenham boas férias com seus filhos, cuidem deles e se acontecer alguma coisa, procure o ortopedista, de preferência o ortopedista infantil, para poder realizar o tratamento adequado para fratura ou para contusão, né? É sempre importante avaliar para ter o melhor tratamento para eles. Eu agradeço a audiência. Um abraço a todos. O Mundo Mais Crianças vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.